Começa agora mais um episódio do videocast que celebra o centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prestes a completar 100 anos de existência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo continua inovando. E a grande novidade de 2023 é a chegada do novo membro da Corte de Contas Paulista, o conselheiro Marco Bertaioli. Seja bem-vindo, Marco. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Quisera Deus que nesse momento tão importante da história do Tribunal de Contas, 100 anos, eu estivesse chegando como mais jovem, mais novo, mais recém-integrante da Corte de Contas do Estado de São Paulo. Para mim é um privilégio e também é um privilégio estar aqui com você nesse videocast falando do Tribunal de Contas do nosso Estado. Marco, conta pra gente, para quem está assistindo a gente, qual que é o sentimento de participar de um momento tão simbólico como esse? Olha, primeiro, a importância do Tribunal para o Estado de São Paulo, que vem colaborando cada vez mais com as políticas públicas que são implementadas em todos os municípios paulistas e no governo de São Paulo, nas fundações, nas autarquias, enfim, na vida das pessoas diretamente. Segundo, estar neste momento do centenário, que é muito importante para que a gente possa relembrar a nossa história, aprender com tudo que já foi feito, modernizar o que precisa ser atualizado e colocar à disposição como aquilo que eu acredito que deva ser o papel moderno do Tribunal de Contas, um indutor das boas práticas das políticas públicas implementadas nos municípios paulistas. Marco, o senhor já tem uma longa jornada na vida pública. Conte pra gente um pouco sobre essa caminhada e os planos para o futuro. Eu tenho uma carreira na vida pública já consolidada, tive a oportunidade de ocupar alguns cargos variados e importantes da política do Estado de São Paulo, desde secretário municipal, vereador, vice-prefeito de uma cidade grande, que é Mogi das Cruzes, a minha cidade, deputado estadual, prefeito por 8 anos e 2 mandatos como deputado federal. Agora, colocando essa experiência prática à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que para que ele seja, o tribunal, o mais próximo do equilíbrio possível, o mais justo possível, é preciso que seja plural. É preciso que ele tenha entre os seus conselheiros os representantes de todas as instituições, do Ministério Público, dos auditores, dos prefeitos, que é o meu caso, da vida pública, a vida como ela é, como eu costumo brincar, para que esse equilíbrio possa promover a justiça e a melhor prática nas políticas públicas que nós defendemos. Marco, acompanhando essa sua jornada como servidor público, que o senhor já citou aqui para a gente, como que toda essa experiência pode contribuir de forma na função como conselheiro da corte? De que forma? A minha colaboração pode ser exatamente na temperatura e pressão do momento externo, do momento da prática dessa legalidade que nós precisamos dotar todos os atos públicos que são praticados dentro de uma prefeitura, de uma câmara ou no governo do Estado de São Paulo. Eu acho que a prática, a vivência, como gestor público, eu fiz administração de empresas, fiz mestrado em administração pública, mas fui um gestor público durante muitos anos. Então, a prática aliada ao conhecimento técnico do tribunal, acho que dá aí uma fusão muito boa para que a gente possa buscar, como eu tenho dito, as melhores práticas das políticas no Estado. E voltando agora um pouquinho no tempo, como que era o diálogo do senhor com o TCESP durante a sua gestão como prefeito de Mogi das Cruzes? Conta pra gente. Você sabe que isso tem aí um ponto que me orgulha muito. Primeiro, eu fui prefeito durante 8 anos e com muito orgulho eu tive as minhas 8 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As minhas contas foram colocadas como favoráveis à sua aprovação pelo próprio Ministério Público de Contas. Então, eu acho que isso retrata bem a seriedade, a qualidade, o cuidado, o zelo com o qual nós administramos a cidade de Mogi das Cruzes durante 8 anos, que como eu disse, é um orgulho muito grande ter sido prefeito da minha cidade. O senhor sucedeu o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues por uma vaga que foi indicada pela Alesp. Qual que é a importância dessa cadeira? Uma baita responsabilidade, né? Conselheiro Edgar é um dos conselheiros mais dedicados, mais competentes, mais qualificados que o Tribunal de Contas já teve ao longo dos seus 100 anos.
sem demérito nenhum a nenhum outro conselheiro, a experiência e o conhecimento jurídico do conselheiro Edgar colaboraram muito. Então, para mim, é uma responsabilidade gigantesca, cada um na sua forma de ser, na sua particularidade, na sua forma de se expressar e de trabalhar. Agora, o compromisso e a responsabilidade com o ente público, você pode ter certeza que aí eu e o conselheiro Edgar temos muito em comum. Ô Marco, então pegando um gancho nessa sua última frase, no seu discurso, o senhor disse que se afastaria um pouco da política partidária, mas que não se afastaria da política. Conta pra gente o que que isso significa. Significa que partido é parte. E agora eu não cuido mais de uma parte, eu cuido do todo. Durante a minha vida inteira, para poder estar na vida pública, eleitoral, eu estive em um partido. E eu tenho agora um olhar ampliado, um olhar para o todo, independente do partido. O meu olhar agora está focado na qualidade da gestão pública, que é o que eu me preparei a vida inteira para fazer. É a qualidade da saúde pública que chega ao cidadão, é a qualidade da política, por isso que eu não deixo a política pública de educação disponibilizada enquanto serviço público. Nós todos somos servidores públicos e estamos atuando para que a política pública seja efetiva. Ela precisa chegar Sim. com efetividade ao cidadão do Estado de São Paulo, que é a nossa responsabilidade, a nossa jurisdição. Portanto, é essa a minha dedicação, a minha colaboração. E o que me motiva é exatamente esse desafio. E aproveitando também de novo o gancho da sua resposta, como que esse olhar amplo na prática pode contribuir para a sociedade, para o cidadão, para os servidores? Olha, vamos pegar um exemplo prático. Eu acredito muito num Tribunal de Contas, como determina a Constituição, fiscalizador, orientador. Mas acredito, e o Tribunal de Contas de São Paulo é muito vanguardista na tese de ser um indutor. Ele Sim. tem que promover a política de qualidade. Quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo inova com o IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, ele está promovendo uma efetividade na gestão e dando uma nota para ela. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de, enquanto prefeito de Mogi das Cruzes, ter notas elevadíssimas no quesito educação, B+, B, B, A até. Agora, como que você avalia isso na prática com uma prefeitura? É a linha do tempo. Sim. Esse índice de efetividade não pode ter grandes oscilações para baixo, pode ter para cima. Melhorei a qualidade. E é esta gestão pública, por quem esteve na gestão pública após o ano de 2000, que é o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que posso colaborar com o tribunal na discussão de ideias com os demais conselheiros, com aquele que representa o Ministério Público, com aquela que representa a doutora Cristiana, os auditores, junto com o Ministério Público de Contas, junto com os auditores da casa, junto com os conselheiros, esse corpo técnico maravilhoso, nós possamos extrair ao melhor resultante para implementar no Estado de São Paulo. Mais um exemplo pontual, Emília. Eu defendo, por exemplo, que o ensino fundamental, ciclo 1, seja totalmente municipalizado. Na minha ótica, Legal. faz pouco sentido o governo do Estado de São Paulo, que é um ente um pouco mais distante, cuidar de uma escola de ensino fundamental ciclo 1. Nós temos no Estado de São Paulo ainda 15% das escolas sob a tutela do governo do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas pode ser um orientador nesse sentido, se tomar isto como uma decisão que ainda não houve, mas eu estou dando apenas um exemplo de como nós podemos colaborar com a efetividade da gestão. Quando todas as escolas do ensino fundamental ciclo 1 estiverem sob a responsabilidade dos municípios, nós podemos inverter no ciclo 2, colocar todas as escolas do ciclo 2 sob a responsabilidade do governo do Estado e assim ter um direcionamento mais eficaz para a qualidade da educação. Apenas um exemplo para que a gente possa ilustrar o quanto o tribunal pode ser indutor daquilo que consensualmente for tido como a melhor política pública. Então, Marco, qual que é o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação aos jurisdicionados? A velocidade do tribunal está absolutamente ligada à sua efetividade. Quanto mais próximo e mais veloz o tribunal for na resposta às análises que ele precisa fazer, maior vai ser a efetividade. Mais uma vez, pegar um exemplo pontual. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está acelerando muito duas questões. A primeira, a análise de todas as administrações municipais que estão sob a jurisdição do tribunal. Isto é, analisar as contas das 644 cidades. Todas, não passa nenhuma em branco. E segundo,
quanto mais veloz eu for nesta análise, maior é a resposta de qualidade que eu terei lá na ponta na administração municipal. Portanto, o Tribunal de São Paulo tem avançado muito nessa direção e a tendência, claro, que é o aperfeiçoamento, ser ainda mais veloz e mais qualificado nos próximos anos. E qual que é o resultado dessas duas ações para o cidadão que está lá na ponta? Um serviço melhor. Quando o Tribunal de Contas está fiscalizando a fila de espera pela ultrassonografia, olha a que ponto chega. Na Legal. cidade de Botucatu, eu estou promovendo que essa fila não exista e que a ultrassonografia seja realizada. Então, eu estou interferindo diretamente na qualidade da saúde pública aos cidadãos da cidade de Botucatu que precisam, por exemplo, de um exame de ultrassonografia. Entender o que está acontecendo com essa fila, por que o investimento que chegou e não foi feito, como foi contratado. Como eu disse, a resultante de todo o nosso trabalho é uma melhor prestação de serviço público, seja na área que for, para o cidadão do estado de São Paulo. A gente está quase no finalzinho da nossa conversa, Já? Marco? Já, passou rápido. A gente gostaria que o senhor deixasse um recado para os cidadãos e para os gestores públicos com relação ao que você pretende fazer dentro desse trabalho que você já citou aí um monte de exemplos, como conselheiro da corte. Olha, defender aquilo que eu acredito enquanto política pública, ainda no âmbito, por exemplo, da educação. Uma criança hoje que entra no ensino fundamental ciclo 1, numa escola particular, com aulas de inglês, de piano, de teatro, de dança, de esporte, de judô, aonde sai da escola e já tem uma aula complementar de informática, obviamente que essa criança, na idade adulta, terá mais oportunidades na vida de trabalho do que uma criança que não tenha estas matérias ou este conhecimento. Sim. Está errado. Eu não posso segregar na infância. O que eu defendo é que todas as escolas, independente de serem públicas ou privadas, ofereçam a mesma qualidade de ensino. Para isto, eu preciso que as escolas públicas estejam em tempo integral e ofereçam a diversidade de acesso ao conhecimento que o mundo moderno exige. Notadamente, duas especificações aqui. Inglês e informática. Você concebe um profissional hoje sem essas duas áreas de conhecimento? Não. Concebe eu, que já passei de 50 anos e não tive. Mas uma criança hoje vai depender desse acesso ao conhecimento. Não é possível que a escola pública não ofereça. Então nós, enquanto Tribunal de Contas, fiscalizadores da gestão da escola pública, também podemos defender aquilo que nós todos entendemos enquanto sociedade, que seja a qualidade que esperamos da escola pública. E quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Assumi a Prefeitura de Mogi das Cruzes com 0 alunos em tempo integral. Terminei a minha gestão 8 anos depois, aonde dos 45 mil alunos da cidade, 25 mil estudavam em tempo integral. Com toda a dificuldade, Emília, que o tempo integral exige, desde a alimentação que essa criança precisa ter e que precisa ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas. A merenda deixou de ser apenas, como era na minha época, o suco com a bolacha. Hoje é uma alimentação que muitas vezes, e digo isso com muita tristeza, é melhor na escola do que em casa. Então, nós precisamos zelar por essa alimentação, porque ela vai fazer toda a diferença na vida dessas crianças. Se eu não me motivar dessa forma, se eu não tiver esse olhar para o resultado que eu estou promovendo, nada disso faz o menor sentido. Tem uma frase que eu acho que resume um pouco do que eu penso, Emília, e que me norteia desde os 14 anos, quando sonhei estar na vida pública e pude realizar isso pelos diversos cargos que eu passei. Só vale a pena estar na vida pública se for para melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Bertay, olha, agora para fechar com chave de ouro, a última pergunta. 2024 será um ano de muitas comemorações e celebrações em função do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como comemorar esses 100 anos de existência? Primeiro, eu sou um jovem aprendiz nessa história, né? 100 anos do tribunal, eu chegando agora, estou só como um aprendiz. Vou colaborar muito com todos os conselheiros que me receberam de braços abertos e através deles, e especificamente cumprimentando todos os conselheiros em nome do Dr. Renato Martins Costa, que será o nosso presidente neste ano tão emblemático que é o ano do centenário. Colaborar para o aperfeiçoamento do Tribunal de Contas enquanto instituição e colaborar para que a comemoração retrate a história e o tribunal, tão importante para a gestão pública, não seja um tribunal tão desconhecido quanto é da maioria da população. Que ele esteja literalmente integrado na gestão pública do Estado de São Paulo.
Marco, muito obrigada pela participação, por todas as informações colocadas aqui. Foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima. Eu que agradeço, Emília. Para mim é que foi uma satisfação imensa poder agradecer a todos que estão nesse trabalho comemorativo do centenário do Tribunal de Contas e poder, junto com todos que lá estão, colaborar para que essas comemorações sejam as mais emblemáticas possível e de conhecimento público, como vocês estão fazendo através do videocast comemorativo dos 100 anos do Tribunal de Contas. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece. É isso aí, então se encerra aqui mais um videocast que comemora e celebra o centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!